Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto hoje são as famosas fake news, né? As fake news que ganham cada vez mais importância na nossa vida. A gente tem acompanhado aí repercussão internacional da suposta influência dessas notícias falsas pela Rússia na eleição dos Estados Unidos. E aqui na nossa vida cotidiana somos diariamente afetados por essas notícias. Recentemente tivemos um boato aí pelo WhatsApp envolvendo o cartório eleitoral, prazo de vencimento do cadastramento biométrico que levou centenas de pessoas falsamente até o cartório eleitoral. E para debater esse assunto tão importante, recebemos aqui em nossos estúdios o professor Adriano Cancian, ele que é doutor em física computacional e coordenador do laboratório Acme de pesquisa e segurança da internet lá do IBILSE. E também o Estevão Soares, consultor em estratégia digital, especialista em mídias sociais e digitais. Obrigado aos dois pela presença. Começo com o professor Adriano Cancian. Professor, para a gente introduzir o fake news, como surgiu esse conceito, como identificar uma notícia falsa, adulterada, né? Como as pessoas podem se garantir com a segurança, com a segurança da informação que elas obtêm na internet? Bom, o fenômeno de fake news, ele já existia, né? O que acontece é que ele tomou um ar, assim, gigantesco em função da disseminação por redes sociais, por softwares de mensagem instantânea. Então, o problema hoje é a escala, né? Então, isso se replica muito rapidamente e se replica, assim, sem controle nenhum. Então, o problema maior é esse. Esse fenômeno que acontece principalmente, como eu disse, em redes sociais e nos sistemas de mensagem instantânea, ele é difícil de ser identificado, porque as pessoas, de forma geral, elas não conseguem perceber as nuances entre uma informação que falsa, ou às vezes, eventualmente até errada, de forma não proposital, e aquela que é uma informação verdadeira. Então, como é que eu vejo isso? Quando você lê uma notícia num jornal, ou escuta uma notícia na TV ou no rádio, aquilo ali foi checado porque tem um tratamento profissional daquela notícia. Na internet não, as pessoas viraram especialistas em tudo, então elas vão replicando aquilo, elas vão passando para outras pessoas. Então eu vejo que é muito difícil de você detectar isso por si só. O que a gente tem hoje, existe uma tentativa de se fazer isso, é se fazer isso com software, é automatizar essas coisas nas redes sociais. O Google, o próprio Facebook tem tentado criar um sistema não de censura, mas de classificação das notícias, ou seja, dar uma pontuação positiva ou negativa para aquela notícia, para tentar confirmar aquela fonte, confirmar a veracidade dela. Mas assim, eu entendo que é muito difícil para o cidadão comum, para a pessoa comum, ela ler uma notícia e identificar. Eu acho muito difícil. Então a gente precisa confiar um pouco que a tecnologia, que ainda não é boa para fazer isso, né, ela possa ser melhorada para ajudar nesse processo. Mas é bastante complicado e danoso, né? Sem dúvida. Estevão, a sua opinião aí sobre o que disse o professor e sobre a fake news, a tua experiência em rede social, como lidar com isso, como identificar uma falsa notícia? Então, a questão da notícia, ela é interessante porque as pessoas, no final das contas, elas querem sentir alguma coisa. Elas querem alguma emoção no final das contas. E as notícias que são falsas, elas são criadas especificamente para ativar essa questão nas pessoas. Então a pessoa se sente indignada, ou fica muito triste, ou muito feliz. Pode ver que essas notícias que são compartilhadas, elas carregam um fator emocional muito grande, né? Então isso facilita muito a propagação da notícia, mas uma forma de prevenir isso é primeiro entender a origem. Você clica na matéria, se veio de um veículo de confiança, né, você dá um crédito adicional, com certeza. Mas tem muitos sites que são totalmente desconhecidos, responsáveis por divulgar essas informações, e você já deve ali colocar um pé atrás para falar, poxa, quem que é esse veículo? Deixa eu ver se isso está em outro lugar, Sim, né? Sim, pega o título, vai lá, coloca no Google, vê outros sites que publicaram a respeito disso. Normalmente quando você faz isso, você pode colocar no final assim, o título da matéria e colocar é verdadeiro ou é verdade, e você vai achar veículos especializados em desmistificar, ou assim, desmascarar
mascarar essas notícias falsas que já se anteciparam, já publicaram se aquilo realmente é verdadeiro ou não. É até interessante, o professor tinha falado a respeito do Facebook. O Facebook tem uma iniciativa específica com os jornalistas, eles estão se reunindo com a comunidade, porque, óbvio, eles foram afetados por isso, e algumas coisas já estão chegando para a gente. Uma delas é que, assim, todas as páginas, a partir de agora, final do ano, elas vão começar a exibir publicamente os anúncios que elas fazem. Então, por exemplo, a pessoa que cria uma página e faz um anúncio falso de sacanagem, isso vai ficar exposto. Então, eu recomendo muito você entrar na página e verificar os outros anúncios que essa página está fazendo também, para poder evitar esses problemas. Então, acho que esse exercício de conferir a origem, ele, assim, óbvio, dá um pouco de trabalho, ninguém quer sair do WhatsApp ou do Facebook para fazer isso, mas se for algo que você vai compartilhar, primeiro pensa na utilidade desse compartilhamento, porque isso, às vezes a pessoa pode pensar que não tem muito problema se ela só compartilhar, mas isso pode dar origem a uma reação em cadeia que vai ser muito prejudicial para uma empresa, para uma pessoa, até para o país em alguns casos. Isso na internet tem uma punição, professor? Ou sites falsos, por exemplo, ele de alguma maneira pode ser banido? A gente sabe que tem o comitê gestor no Brasil, o SaferNet. Isso pode ser banido? Há um meio de controle ou essas instituições não existem para isso? Não é papel dessas instituições fazerem isso, e também seria assim muito complicado de você vigiar quem vigia, né? Então esse é um problema que a gente tem. Então o que a gente tem visto hoje é que essa filtragem ela tem tentado, ela vem se tentando fazer isso nos próprios buscadores, nas próprias redes sociais. Então, à medida que você tem uma coisa ali que é sabidamente falsa ou nociva, o que está acontecendo? Os buscadores, principalmente, têm jogado essa notícia, essa coisa bem para baixo, onde vai ser a última coisa que você vai ver. Então, o que a gente tem hoje são mecanismos automatizados, mas nós não temos, inclusive em nível mundial, nada que controle isso ou que crie algum sistema para punir essas pessoas. Agora, é fato que sempre existem mecanismos legais, judiciais, quando alguém se sente atingido por alguma coisa que foi publicada de forma falsa. Aí nós temos as legislações de cada país e assim por diante. Esses sites têm um monitoramento de onde eles são hospedados? Existem países mais ou menos rigorosos no controle desse tipo de site? Voltando a citar a Rússia, por exemplo. É assim, onde a gente tem um controle maior sobre a internet são nos países onde você tem ditaduras, de forma geral. Então, vamos dizer assim, no mundo livre não existe um controle sobre isso. E também não vejo que seja muito prático de se fazer isso, porque só para te dar um número. Não, eu digo assim, para chegar na pessoa física, na autoria da pessoa física que publicou, criou aquela página, aquele endereço. Essa rastreabilidade ela é possível de ser feita em alguns casos. Em alguns casos ela não é possível de ser feita. Da minha experiência de tratar isso há 25 anos, é que a maioria dos caras que fazem isso não tem conhecimento técnico nenhum. Então, geralmente são facilmente rastreáveis com uma certa facilidade. Então, é possível sim fazer isso, só que o que acontece? Você precisa de tempo, dinheiro e às vezes você precisa de ordens judiciais apropriadas para fazer isso, porque você às vezes tem que fazer uma quebra de sigilo ou fazer algum outro processo judicial para permitir que isso aconteça. Mas a rastreabilidade possível, ela é totalmente possível. Não é no escuro. As pessoas que têm capacidade de fazer isso e não serem rastreadas, geralmente elas não fazem isso. A regra é mais ou menos isso. Até porque às vezes são coisas bobas, né? Notícias bobas. Ô Estevam, qual é o objetivo dessas pessoas? Você falou criar emoções, mas elas querem influenciar, tomar alguma decisão? É por pura má fé, desqualificar reputações? A gente tem visto muito com políticos, né? Acusa político de ser dono disso, dono daquilo, ou de ter tantos milhões em conta. Qual que é o que passa na cabeça você como um consultor aí da área? Tem a questão da emoção é simplesmente porque se ela não tiver emoção nenhuma, a notícia não vai ser replicada, né? Então, a questão da intenção, e ele ligando com outro assunto,
ela tem um objetivo específico, a notícia falsa normalmente ela tem um objetivo específico, mas tem muitas pessoas que fazem notícias falsas simplesmente por diversão, inclusive trollar, né? para trollar. Tem inclusive grandes youtubers, um bom exemplo é o Cid Não Salvo, que já fez ali pegadinhas épicas, né? Inclusive simular que a Coreia do Norte estava na final da Copa do Mundo e tentar implantar essa notícia dentro da TV da Coreia do Norte. Mas, voltando um pouco, essas pessoas têm isso feito de forma, na brincadeira, na trollagem, tem isso feito de forma profissional. E aí é complicado, porque essas pessoas elas conhecem as nuances dos processos. E elas sabem que uma cooperação intercontinental de autoridades é algo complexo. A gente tem dificuldade de um estado para o outro, né? Você tem um crime virtual, você mora, por exemplo, no estado de São Paulo, mas a pessoa que executou o crime mora no Rio de Janeiro. Isso gera já uma complicação. Você imagina algo que é do outro lado do mundo, e as pessoas precisam conversar, tem barreira do idioma, de processos, ninguém quer que o país seja exposto dessa forma. Foi muito do caso que aconteceu com a Rússia agora, uma cidadezinha pequenininha, eles recrutaram uma série de pessoas para trabalhar, já com isso em mente. Então o objetivo era realmente fomentar a visão do povo com relação a ser favorável a um determinado candidato, né? E isso, quando uma notícia não é falsa, veja bem, ela não precisa ser falsa para ela ser prejudicial. Se você pega todos os fatos verdadeiros de uma pessoa e esses fatos todos são ruins e você só fala neles e você usa o poder das mídias sociais, do digital para divulgar isso, também tem um impacto. Isso a gente conhece de técnica de guerrilha, de campanha política desde muito tempo, né? Você vê em cidades do interior isso é muito comum. Né? Antigamente eram os dossiês, né? Agora são os blogs aí, Sim, e assim, você vê que existe essa maldade por trás, mas até assim, não adianta muito querer lutar contra, no sentido de que, olha, eu me senti prejudicado, onde eu vou para reclamar a respeito disso? Né? A informação eu acho que é o melhor caminho. Para as pessoas que recebem uma notícia que é de conteúdo duvidoso, a primeira ação é simplesmente não compartilhar. E desconfiar, né? Desconfiar. Porque, assim, tem muitas coisas que a gente falou para clicar no link, verificar, mas tem muitas notícias que não tem link. É só a pessoa escrever um texto no WhatsApp, um áudio, e mandou para todo mundo. São, assim, é um conteúdo é muito maleável, você modifica ele com facilidade, né? Então, isso hoje é criado tanto do ponto de brincadeira, como de forma profissional, com equipamentos para evitar rastreamento, para causar objetivos, assim, danos, muitas vezes, que podem ali, alterar o rumo de uma eleição política, por exemplo. E as pessoas fazem para ganhar dinheiro? Porque a gente sabe que cliques podem gerar recursos. Não né? fazem. Você põe um título lá impactante, a pessoa vai clicar. Né? Fazem, até eles contratam, tem um nome que chama Click Farms, né, que são fazendas de cliques, que tem pessoas inclusive clicando manualmente em uma notícia ou comentando com o objetivo de espalhar isso para ter um componente de validação social. Porque quando você entra numa notícia e você vê, não tem nenhum comentário, não tem nenhuma validação de nada, eles falam, pode ser verdade. Agora tem 10 mil comentários, né? 80 mil compartilhamentos. Você fala, pô, isso aqui deve ser verdade, porque outras pessoas já passaram por aqui. Né? Então, muitas pessoas ganham dinheiro com isso, sim, vendendo esses serviços. Esse exemplo dessa cidade no interior, esqueci o país, perto da Rússia, onde eles foram contratados, eles tiravam $10 mil por mês, mais ou menos, para poder fomentar essas notícias, que nem todas eram falsas, mas a forma como isso é feito definitivamente não era algo legal. Na última eleição, no Brasil, a gente teve muito a internet como meio de disseminar notícias falsas, principalmente. E tanto que o Congresso tentou algum meio de controlar isso, não se chegou a um denominador, né, professor? Qual que é a expectativa para esse nosso próximo ano eleitoral aqui no Brasil? Eu acredito que vão surgir assim, muitas informações cruzadas, desencontradas, propositalmente, eu acho que até profissionalmente mesmo, pelo que a gente tem visto. Então, assim,
essa reação de você desconfiar, acho que hoje é a Tem melhor bom política. senso, né? Bom senso é a melhor política. E também lembrar o seguinte, aquilo que o Estevão disse, você pode contar uma mentira falando várias verdades, né? Tinha até um comercial antigo da Folha de São Paulo, não sei se lembra, ele ia falando do Hitler, de coisas verdadeiras. E ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. E aí uma foto ia distanciando e aparecia o Hitler. E era tudo verdade. Só que ele falava de uma pessoa que não era aquela pessoa, né? Então a gente tem que ter essa filtragem, esse bom senso, que é essencialmente um problema de educação, né? Para a vida mesmo, de você desconfiar dessas coisas. Isso, só para lembrar, se fazia isso por e-mail no século passado. Sim. Eu tinha um amigo que fazia de brincadeira isso. Ele fazia umas coisas terríveis. Que Era o golpe em shopping, né? No e dava estacionamento do medo. Ele shopping. escrevia muito bem. A cobra na piscina de bolinha ele mandava. da lanchonete. E ele era um engenheiro que conhecia muito de internet, ele disseminava isso. E assim, eram os milhares e milhares e milhares, a ponto de sair na mídia as coisas que ele falava, sabe? E por e-mail, aí 1997, 98. Isso só está mudando de e-mail, né? E quando a gente continua precisando de educação a respeito disso. Professor, em termos de golpe, a gente sabe que a internet é um palco, aí, um celeiro de golpes aí para tirar dinheiro das pessoas. O senhor, como especialista em segurança, como é que tá esse panorama hoje? Quais são os golpes que têm sido aplicados por internet e as dicas aí de segurança? Alexandre, o Brasil é um país que parece ter um ministério da maracutagem. Não é possível. Os caras, assim, todo dia tem uma coisa nova. São criativos. São muito criativos. Os gênios do mal. Assim, parece que tem um ministério cuidando disso e criando. Talvez até tenha um ministério secreto para cuidar disso. Mas todo dia aparece uma coisa nova. De forma geral, esses golpes, eles seguem duas linhas. Ou eles tentam explorar a vontade da pessoa ter uma ganância sobre alguma coisa e ter um lucro, então ela é enganada em função da ganância dela própria, ou ela é enganada de boa fé, como é o caso, por exemplo, do que você mencionou da justiça eleitoral. Quer dizer, a pessoa quer cumprir os deveres de cidadão dela e acredita naquilo e você vê que ela queria cumprir aquilo que estava sendo dito. Então, eles seguem duas linhas, mas eu diria assim, que é o golpe do dia. Nós temos o golpe do dia. Então, é o crédito do celular gratuito, é a televisão mais barata na loja tal, é o boleto que vem fraudado. Infelizmente, a gente tem que desconfiar dessas coisas, mas não dá para dizer assim hoje, qual que é o de hoje. O que a gente tem é tudo que envolve algum ganho financeiro, né? E aí isso está relacionado também com as notícias. As notícias visam esse tipo de coisa. Se não é para enganar alguém, é para levar alguém ali a acreditar naquilo ou terceiros terem algum benefício com aquela informação. Tudo é dinheiro no final das contas, né? E você, Estevão, qual que é a tua opinião aí, questão de golpe? Você, por mexer com a internet e oferecer serviços a empresas por internet, já sentiu essa desconfiança? Esse cara está querendo me dar algum golpe? Tem bastante isso, e hoje quem dá o golpe, ele abusa muito do medo das pessoas de tomarem um golpe. Então, algo que foi mudando com o tempo são as questões de ressaltar qualquer ação de algum software seu ou conta com senha, por exemplo. Então, o banco e tal precisa conferir a sua senha, tá aqui o e-mail, clica aqui. E eles te mandam para um site que é idêntico ao Banco Itaú. Você não desconfia. E esse é um golpe hoje muito comum, né, que é o phishing, e você direciona a pessoa para um site, você não percebe, uma pessoa leiga não tem a menor condição de ver isso, e ela coloca os dados de segurança achando que está ficando mais segura, quando na verdade ela está entregando os dados dela. Com relação a empresas, tem um problema muito delicado, porque isso leva à política de tratamento de dados, inclusive de dados dos clientes. A maioria das empresas não tem nenhum tipo de política a respeito disso. Então, acontecem muitos vazamentos de dados. Você vê que aconteceu até com empresas grandes como a Apple, que não foi nem vazamento de dados, mas foram furto. Pessoas que ficaram tentando diversas vezes acessar a conta dos usuários, que tinham senhas fracas e coisas do tipo, e acabaram conseguindo. Ou a Sony, que foi muito prejudicada, porque eles hackearam mesmo, hackearam a rede, divulgaram dados
dados internos. A HBO recentemente perdeu episódios do Game of Thrones porque foi hackeado e ficaram ali sofrendo aquela chantagem. No interior a gente teve o vírus recente que capturava os computadores, você tinha que pagar, vários órgãos do governo, inclusive, pagaram em bitcoins para ter o acesso liberado. Acho que até o Ministério Público aqui de Rio Preto, se eu não me engano. Aqui é né, difícil professor? passar uma semana que não aparece um caso no laboratório lá na Unesp envolvendo ransomware, que é esse golpe de sequestro de dados. Isso, infelizmente, virou uma praga também, né? E é disseminado por vários meios, inclusive por rede social. A pessoa é levada a clicar num site, o site tem alguma coisa para explorar uma falha que está nativa ou latente no computador da pessoa, a pessoa é contaminada e dali para frente você tem que pagar. Ou não tem os dados de volta. Esse tipo de ataque hoje não tem solução. Se você for criptografado, é muito difícil você se recuperar disso. E qual que é a prevenção? Ter um banco de dados offline? A única talvez. prevenção é um backup. É o backup feito regularmente, né? É isso que o Estevão tocou dos dados que as empresas têm. Isso hoje é muito crítico e nós estamos aí patinando com uma legislação de privacidade de dados no Brasil que está lá para ser votada já há bastante tempo, está lá na fila, mas não anda porque o nosso Congresso não anda de forma geral, né? Mas as empresas, eu vejo que hoje elas até negligenciam isso. Né? E esses vazamentos acontecem, os dados são valiosos e as pessoas que lidam com esses dados, as empresas, precisavam se preocupar mais com isso. Hoje em dia é o que o Estevão falou, não tem preocupação, não tem política, não consta no contrato de forma correta o que a empresa vai fazer com o seu dado, que salvaguarda ela tem que dar com o seu dado. Isso vai mudar, com certeza vai mudar, mas vai mudar por força de lei. Porque por vontade hoje esses dados ficam totalmente largados aí. Essas coisas de dados eu já vi cada coisa que assim é de arrepiar. Bom, o senhor está diariamente quase falando sobre isso lá na CBN, né? A gente falou muito sobre isso. Falamos muito sobre isso. Inclusive empresas grandes de Rio Preto perderam cadastros, perderam hospitais, né, faculdades. Tiveram dados vazados, dados críticos. Em alguns casos eu tive a oportunidade de tentar ajudar em alguns casos desses que envolviam dados médios de alta criticidade e que estão espalhados por aí. Infelizmente, cada vez que acontece isso... E identifica-se quem é o hacker ou o cracker, autor aí dessa... Normalmente não é de país de fora. Eventualmente, você consegue uma boa pista, mas como o Estevão muito bem colocou, isso às vezes é transfronteira, é transcontinental. Então, às vezes você tem um atacante, um criminoso, que ele está aqui no seu bairro, mas ele está usando os servidores na Rússia para lançar um ataque aqui. O que torna a investigação não impossível, mas extremamente cara. Esse é o problema. Muitas vezes não compensa você investigar ou tomar as medidas legais, porque é melhor você se recuperar, enxugar o choro e seguir em frente, desde que você aprenda com aquilo que aconteceu. Então a investigação disso, ela é delicada, é difícil, muito difícil mesmo. E muitas vezes, quando você vai analisar o preço disso, você vai falar, não vou fazer porque não compensa. É a mesma coisa, o ransomware, né? Às vezes o cara fala assim, não, mas eu vou pagar aqui $1.000 aqui porque eu preciso desesperadamente disso. E muitas pessoas, como de fato, pagaram mesmo, né? E eu fico muito... E sem garantia nenhuma. Sem garantia nenhuma. Você pode pagar e... Ou os crackers são honestos? Curiosamente, os que eu tenho visto são. Mas eu já vi pelo menos 2 casos aqui em Rio Preto que era falsa a ameaça. Na verdade, os dados estavam lá e a pessoa só recebia a ameaça e ela pagou, mas os dados estavam lá, sabe? Então, é um mundo muito difícil de você lidar. As pequenas e as médias empresas, as grandes têm proteção, o setor financeiro tem proteção, mas as pequenas e as médias empresas, hoje, elas estão totalmente perdidas assim com isso e elas têm problemas sérios, né? Por que sempre que se fala de hacker, cracker, servidor oculto e o servidor é Rússia, eles são mesmo bons aí nessa... Olha, a gente tem times hoje de hackers muito competentes em Israel. Na Rússia, em particularmente, o que aconteceu foi o seguinte, quando desmoronou a União Soviética, você teve uma quantidade muito grande de pessoas que estavam muito bem treinadas pelo serviço de inteligência russo e que se tornaram perdidos no mercado. Então, hoje, eles são hitmans, né? Eles são assassinos de aluguel, assim, assassinos digitais de aluguel. Então, esses caras, eles
entre aspas, prestam serviço hoje para o mundo inteiro. Por isso que muitas vezes você vê esses casos na Rússia, mas não necessariamente está relacionado diretamente com a Rússia. Nós temos outros casos aí em Israel, na China, mesmo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm times muito eficientes disso. Mas a Rússia, em particularmente, é porque, com o desmantelamento da União Soviética, esses caras ficaram meio disponíveis, altamente treinados, perderam o emprego e começaram a atuar nessa área. Ô Estevam, eu comentei com o professor, não falei com você, a tua perspectiva para as eleições do Brasil ano que vem como consultor digital, o que você espera aí? Espera uma guerrilha virtual mesmo ou não? Os candidatos que estão mais bem preparados, eles já começaram, inclusive. Bom, a gente já vê na internet aí bombardeios, né? Falsos e verdadeiros. Sim, né? Que é algo que antes a gente não viu, o pessoal sempre deixou muito para a última hora, e que é um erro que os políticos insistem em cometer, de deixar a campanha para o ano da eleição, que não faz sentido nenhum. Começa a campanha agora, né? Tipo, o mais rápido possível. Lembrando que a campanha na internet o ano que vem está liberada em redes sociais, sim, né? Desde que não seja paga, sim, patrocinada. E assim, tem formas de você fazer campanha sem você fazer campanha. Você pode investir na sua marca pessoal e isso não é marketing político. O problema é que, assim, com certeza a gente vai ter uma guerra gigantesca de pessoas se atacando, mas eu queria falar do ponto positivo disso, porque alguns políticos vão entender que produzir conteúdo qualificado e ouvir as pessoas é o caminho para chegar até elas. Né? Tem muitas pessoas que não entenderam online, eles vêm para o online com a mentalidade da TV, do rádio, e aí eles vão perder. Essas pessoas já perderam, inclusive. Agora, quem entra para o digital e entende que as pessoas estão falando e eles têm a oportunidade de ouvir e responder, né? E isso é incrível, porque você monta, por exemplo, um conteúdo ao vivo. Né? Um exemplo de algo que um político pode fazer hoje, sem ter problema nenhum. Vou fazer uma transmissão ao vivo para comentar sobre, sei lá, a legislação X que está sendo votada. Escola sem partido. Né? Vamos bater um papo sobre isso. Ele tem todo o direito de entrar lá, conversar com todo mundo, ouvir as pessoas, Sim. chamar as pessoas sem pedir voto, né? Sem pedir nenhum voto. Para consolidar a sua marca. Bom, gente, o assunto é bom, só que o tempo, infelizmente, é curto. Eu quero agradecer ao professor Adriano Cancian, o consultor Estevam Soares. Quiser falar Não, é um prazer estar aqui, né? Podem contar com a universidade. A universidade tem serviços que são públicos, gratuitos, pelo menos para socorrer em alguns casos. A Unesp, caso de urgência, nem que for pelo menos para fazer uma orientação a respeito do que fazer, né? Então podem contar com a Unesp, né? O IBILSE aqui em São José do Rio Preto. O nosso laboratório está lá há 25 anos. Laboratório Acme de Pesquisa em Segurança da Internet, exato. Uma das referências aí, né, a gente está há muito tempo nesse ramo de negócio, assim, por se assim dizer. Então a gente fica muito penalizado quando vê as pessoas tendo dificuldade nessa área de crimes digitais, fraudes. Então a gente tenta, dentro do possível nosso, ajudar. Legal. Lembrando que o professor tem uma coluna de segunda a quinta-feira na Rádio CBN, onde ele está sempre dando dicas aí de segurança na internet. Estevam, obrigado. Sua consideração para a gente terminar. Lembrar as pessoas de conferir as coisas antes de compartilhar, lembrar que tudo que vem muito fácil, né, provavelmente não é verdadeiro, né? E com relação ao meio digital, internet, especialmente redes sociais, entender que você está numa rede voltada para relacionamento. Né? Então isso pode ser usado para a parte negativa e pode ser usado muito para o bem, tanto para políticos, para empresas e quem quiser se aproveitar dessa abertura que as pessoas dão para poder acessar a vida delas aí. Consolidar sua marca, isso, né? Isso. Se alguém quiser mais informações ou trocar uma ideia também, tem o meu site que é estevãosoares.com e estou super aberto para a gente poder trocar uma ideia sobre estratégia digital. Tá, gente, tá certo, gente. Adriano Cancian, obrigado. Estevam Soares, obrigado a você que nos acompanhou em mais esse X da Questão. Um grande abraço e até a próxima.